Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Notícias do Lula, a edição desta quinta-feira. E para você que está chegando agora, estamos com a nossa edição, portanto, desta quinta-feira, e vamos passar na sequência os principais destaques de hoje. Já vamos trazer aqui o nosso comentarista, o nosso analista político, Jonas Carreira. Jonas, seja muito bem-vindo. Estamos aí com um dia muito quente aqui em Santa Catarina, você em Brasília, o Brasil todo aí com uma onda de calor muito forte. Seria essa onda vermelha, onda Lula, seria a onda para mudança radical? Jonas Carreira. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar participando aqui com você e dividir o cenário do Notícias com Lula, do Lula. Muito calor, Valdo. Aqui em Brasília é uma temperatura meio maluca, né? Assim, passou por uma temporada de chuva e depois vem um calor muito forte. Mas a meteorologia está dizendo que vai ter chuva amanhã. Vamos ver, né? Está muito calor mesmo. Eu acho que isso tudo é resultado da falta de gestão de meio ambiente do governo Bolsonaro. Então, quando vem chuva é muito, muito forte, e quando vem um calor, é um calor muito forte. Boa noite, Valdo, mais uma vez. Boa noite, Jonas Carreira. Boa noite aí para você que está chegando, você que está aqui no nosso chat, para quem começa a chegar ao chat para interagir. E já peço para você que faça a inscrição, toque o sino e deixe o seu like aqui no Notícias do Lula. Vamos então repercutir os principais destaques desta quinta-feira. E a notícia principal de hoje, e esta notícia, essa semana aí, aliás, comentamos já durante a semana esse chove não molha, né? Essa novela aí do PSB. Então, lideranças do PSB garantem apoio da sigla a Lula já no primeiro turno. Então, tivemos um encontro aí dos caciques do PSB com as lideranças aí do PT. Vamos repercutir esta notícia aqui no Notícias do Lula. Bom, e outro destaque, Lula quer mudança no modelo de debates eleitorais no Brasil. Já está rolando aí, inclusive, que o Lula teria declarado que não vai comparecer aos debates. Não acredito que o Lula vai se negar a dar de frente aí com esses fascistoides. Vai dar de frente aí com Bolsonaro, fascistoide, Moro, nazi-fascistoide, Dória, Ciro, esses quatro, cinco aí que teremos nesses possíveis debates. Mas o que estão alegando que a própria assessoria, né, está dizendo que não vale a pena perder tempo nesse modelo. Sim, o modelo, eu concordo que o modelo é um modelo defasado, ele é feito, né, foi preparado, ele foi formatado para, no caso, a emissora escolher, ou as emissoras, ou aquela emissora que está promovendo o debate, escolher quem a emissora quer promover e quem a emissora quer derrubar, quer cancelar. Então é assim que funciona. O Lula tem toda a razão que esse modelo de debate tem que ser totalmente refeito, tem que ser um modelo mais dinâmico, né? Um modelo que dê tempo aí para o candidato se expor melhor. Vamos então falar também dessa notícia. E o destaque internacional, meu camarada Jonas, Universidade aí de Cambridge, da Inglaterra, convida Lula para palestrar na instituição. Então, Lula, mais uma viagem aí ao velho continente, o Lula nunca se nega a esse tipo de convite, e ele vai falar para a garotada lá, para estudantes, teremos aí um público
provavelmente um público misto, né? Estudantes, talvez mais, professores, funcionários, que talvez irão participar também juntamente com esse público-alvo lá, que são os estudantes ingleses, não só ingleses, porque esse tipo aqui de instituição, a Cambridge, ela recebe estudantes do mundo todo. É uma universidade aí referência, né? Então vamos aguardar também. Bom, e já peço para você que chegou agora, você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino e deixe o seu like. E é muito importante também aquele convite, nosso convite aí para você participar do grupo Lula Presidente, Comitê Digital, no WhatsApp. É só você clicar aqui no link que está disponibilizado aqui no chat. Você tem duas opções para clicar no link no chat, para ser conduzido até o grupo de WhatsApp, esse grupo de WhatsApp Lula Presidente, Comitê Digital, e para aceitar o convite, aqui então pelo chat ou aqui na descrição do vídeo. Então você tem essas duas opções e fica aí o convite para participar, ser mais um militante digital. Bom, vamos em frente? Vamos então repercutir o primeiro destaque de hoje, a notícia principal, a nossa manchete principal desta quinta-feira, e essa novela vai longe. Essa novela aí, agora o PSB, os caciques do PSB deram aquela amenizada, deram aquela recuada, né? Eles recuam para, de repente, recuam um passo para avançar 10. Essa é a intenção deles. Agora, vamos ver se isso aí vai acontecer a partir de agora, um avanço positivo aí nesse apoio. Então, lideranças do PSB garantem apoio da sigla a Lula já no primeiro turno. Então, o que disse aí o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, ao fim aí dessa reunião formal entre a legenda, no caso, e o PT. Então, o que disse aqui o Siqueira? Vamos apoiar Lula por razão política e nos estados vamos levar isso em consideração também. Então, eles deram aquela recuada mas eles, a tentativa de sair na cabeça de chapa em São Paulo e outros estados aí importantes, e que o PT tem uma candidatura muito mais forte, como é o caso, por exemplo, no Espírito Santo, com agora o Contarato, que se filiou ao PT. Ele é um candidato fortíssimo, um candidato difícil de ser batido, pelo trabalho que ele fez na CPI e pelo trabalho que ele já fez no Estado. Então, eu estou exemplificando. Tem outros estados aí também, como Rio Grande do Sul, tem outros estados aí como Pernambuco. Eles querem em Pernambuco uma candidatura aí do PSB. O PT sai aí como vice, mas a cabeça de chapa tem que ser do PSB. Então, eles deram uma recuada, e esta frase dele aqui é uma frase que resume tudo. Vamos apoiar Lula por razão política. E nos estados, olha só, vamos fazer aqui a leitura nas entrelinhas. E nos estados, vamos levar isso em consideração também. E é óbvio que eles deram aquela recuada, mas não estão falando, por exemplo, quais os estados que eles vão apoiar a cabeça de chapa sendo do PT, eles saindo como vice, por exemplo, ou não, né? Esse dito apoio aí do PSB está muito complicado para que tenha exatamente essa aliança. Então, Jonas, como é que você observa aí? O PT teve essa reunião,
o PSB deu essa recuada aparente, né? Mas eles não citam que estado, né, ou quais os estados que eles estarão abrindo mão, não citam São Paulo, não citam nenhum outro estado para que essa união seja amarrada. A Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, no caso do PT, ela estava acompanhada aí do Paulo Teixeira no encontro. Então foi a primeira vez, tem um dado importante aqui, foi a primeira vez que Siqueira falou claramente no apoio à candidatura presidencial do ex-presidente Lula, ou para, no caso, esse apoio para o presidente Lula. E sem pré-condições e sem atrelar o tema à definição dos palanques estaduais. Ô, Jonas Carreira, para resumir, você não acha que isso aí, de uma hora para outra, eles transformaram a água no vinho? Eles queriam tudo e daí eles perceberam, seria esse resultado de pesquisa, seria, por exemplo, essa entrevista que o Lula deu, mais uma entrevista aí, mais um fenômeno, mais uma entrevista aí considerada como fenômeno por o ex-presidente Lula. Essa recuada deles, como é que você avaliza? Valdo, eu gostaria de iniciar o meu comentário, Valdo, sobre o PSB, sendo saudosista com o passado, principalmente o passado de Miguel Arraes, né, dentro do PSB. Eu sinto falta desse PSB. Quando o Siqueira falou na frase dele, ele foi muito claro, né? Nós estamos apoiando o PT por razões políticas. O cara não fala, nós estamos apoiando a candidatura do Lula para melhorar o Brasil. Né? Nós estamos apoiando a candidatura do Lula para tirar o Brasil do golpe. Aí a diferença, né? Partido Socialista Brasileiro, olha a diferença. Partido Socialista Brasileiro que hoje olha para um cara que poderia, né, um político que poderia salvar o Brasil do golpe, como um joguete político. E a diferença, por exemplo, como um partido como o PCO, Partido da Causa Operária, que apoia o Lula, porque vê na figura do Lula como uma figura que pode tirar o Brasil desse apocalipse que estamos vivendo. Então, a fala, como você disse, né, Valdo, a frase desse Siqueira aí, desse presidente do PSB, é bem emblemática e mostra o caráter desses partidos no Brasil, né? Fazendo concessões políticas e sem ver o que o Lula poderia fazer pelo Brasil, pelo povo trabalhador. Ou seja, o PSB de Miguel Arraes, que era o Partido Socialista Brasileiro, hoje virou um partido de joguete político. Esse é o resumo do que é o PSB hoje em dia, infelizmente. E, infelizmente, o PT tem que fazer a concessão com esse tipo de coisa porque está inserido nesse joguete político, porque o sistema político brasileiro é assim. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Notícias do Lula, o noticiário sempre com a companhia, a presença aqui do nosso comentarista Jonas Carreira de Brasília. O Jonas que contribui aqui com o seu comentário, com a sua análise sempre afinada e afiada. Bom, vamos então repercutir na sequência a próxima notícia, mas já queria fazer aquele convite aí também para você que ainda não contribuiu com o nosso projeto. Se você puder, também é muito importante que você contribua aqui com o nosso projeto por meio de doação solidária com a seguinte chave no Pix. Então você pode fazer doação aí por meio do Pix com pix.apoio@gmail.com. Então ajude aqui o nosso projeto. Vamos então repercutir a próxima notícia? E esta notícia aqui também, Jonas Carreira, é uma notícia que já está, inclusive, aí repercutindo e muitos fazendo a leitura de um jeito, outros fazendo a leitura de outro ângulo.
E então o Lula quer mudança no modelo de debates eleitorais no Brasil. E muitos interpretaram essa notícia que o Lula ele não vai comparecer aos debates, coisa que eu não acredito. Se ele falou que realmente não vai comparecer aos debates, é porque foi exatamente foi algum assessor que de repente aí citou, falou numa hora imprópria, teve um almoço com os entrevistadores após a entrevista e no caso estão dizendo que ele falou durante lá o almoço, fora daquele momento lá da coletiva, que ele não vai comparecer nesses debates aí, nesse modelo aí falido, esse modelo aí formatado de maneira nem um pouco de dinâmica. Não tem nem um dinamismo, e esse tipo de debate aí, ele foi formatado exatamente com interesses. Então, o que diz aqui o Lula, então que depois aí da entrevista para a mídia independente, ontem, quarta-feira, 19, Lula recebeu jornalistas aí, portanto, no almoço e criticou o modelo de debates eleitorais do país. Ele disse que o modelo de debates não funciona. Também concordo que esse modelo de debates não funciona. Ele afirmou que a dinâmica de 1 minuto de pergunta, 2 de resposta, depois outro tanto de réplica e tréplica, não permite debate algum. Então, isso aqui provavelmente foi o que ele falou. Agora, eu não acredito muito se ele falou, de repente falou numa hora imprópria, falou aí só para tirar uma casquinha, mas, Jonas Carreira, você acredita o Lula, depois de passar 580 dias numa prisão, depois de ser atacado, depois de sofrer desse lawfare, você acha que o Lula vai deixar de comparecer em debates, alegando que, não, o modelo está totalmente fora da casinha, então não vou comparecer? Eu não acredito muito, mas pode ter algum assessor aí fora, né, do quadrado, que de repente falou alguma coisa, ou até mesmo o Lula citou alguma coisa parecida, e aí interpretaram de forma errada. Porque se isso acontecer, o que é que vai acontecer? Se isso acontecer, o que irá acontecer no caso com o Lula? Ele vai ser metralhado, fuzilado por todo mundo. Vão colocar uma cadeira, como colocaram aquela vez em 2006, né, Jonas? 2006, que o Lula não foi porque não tinha sentido ir, resolveu não ir, e foi uma furada, porque ele poderia ter ganho em 2006, no primeiro turno, e aí o que aconteceu? Teve o segundo turno, porque muitas pessoas queriam a presença dele no debate. A Globo, que é exatamente uma víbora, né? Uma serpente, eles colocaram uma cadeira vazia representando o candidato, no caso Lula, à época, e aí o que aconteceu? Todos os demais caíram de pau, tudo eles citavam, porque o candidato está aqui, eles citavam, mas o candidato não está aqui para responder, eu vou perguntar para a cadeira, né? E aí virou exatamente, foi aquela chuva, aquela enxurrada aí, tentaram fuzilar, mas ele foi para o segundo turno e venceu no segundo turno, coisa que poderia ter vencido no primeiro turno. Então, se alguém fizer uma M, estiver com esse pensamento aí, com essa ideia, e se o Lula também tiver essa ideia, nós vamos criticar por aqui. Ele vai exatamente fazer pipi fora do vaso, ô Jonas Carreira. Como é que você observa isso?
Valdo, a crítica é válida. A crítica é válida, realmente. Realmente. Apesar dos debates, né? Todo ano eleitoral eu assisto muito debate. É muito engraçado assistir os debates, sempre tem um. Mas, assim, tirando o lado comediante do debate, é, é um modelo muito, desculpe a palavra, muito escroto de se assistir. Você que tem um pensamento aí político, né? É muito difícil você estudar o seu político, você escolher o seu político por meio do debate, principalmente o debate da Globo. E eu acho que o Lula ele faz essa crítica não dizendo que vai se ausentar, mas faz essa crítica porque existe um pilantra, né, um bandido, um golpista dentro do meio eleitoral querendo se candidatar como presidente, pior do que o Jair Bolsonaro, que é o Moro, né, que foi o cara que causou todo esse redemoinho caótico que vivemos hoje. Então o Moro, imagine o Moro num debate da Rede Globo com o Lula. A Rede Globo vai se juntar com o Moro e vai detonar o Lula. Então é por isso que o Lula já tenta fazer esse tipo de crítica, já preparando o eleitorado sobre isso. E recentemente, essa semana agora, o Moro chamou o Lula por debate. E o Lula chamou ele de canalha e teve um troca de farpas pelo Twitter. Moro até citou uma fake news já antiga, dizendo que o PT financiava ditaduras, a coisa jurássica de 2016. Ou seja, o cara é um desatualizado, é um animal burro, né, energúmeno, mas é muito pilantra e safado e é um golpista, e tem apoio da mídia hegemônica. Você está acompanhando por aqui o Notícias do Lula com o nosso camarada, companheiro, o nosso comentarista Jonas Carreira, que está em Brasília. Bom, já peço para quem chegou agora, você que ainda não se inscreveu aqui em nossos canais, faça a inscrição, siga este procedimento, dê o seu like, toque o sino também, é mais um detalhe que você não pode esquecer, e aproveite aí para fazer a inscrição, convidar outras pessoas também, para que todo mundo faça, que faça parte dos nossos canais, aqui da TVC Jornalismo, TV+, e o canal Jonas Carreira. Bom, queria conversar, e vamos conversar com os nossos camaradas e companheiros, para quem chegou agora, você que acompanha o Notícias do Lula, sempre agora de segunda a quinta-feira, lembrando que amanhã, a volta aí do Jornal Mundial, amanhã teremos aí, portanto, a volta do noticiário nacional e internacional, o Jornal Mundial, com aquela edição planejada, aquela edição semanal, o Jornal Mundial aí que vai ao ar toda sexta-feira, sempre neste horário, às 10 horas da noite. Então, teremos aí um resumo das principais notícias do Brasil, notícias da semana. Vamos compilar, vamos compactar, fazer uma compilação aí de notícias e vamos compactar o noticiário tanto brasileiro como o noticiário internacional. E então já fica aí o convite para a volta do Jornal Mundial amanhã, sexta-feira. Bom, vamos conversar com os nossos companheiros e camaradas por aqui. Já temos o nosso chat liberado, até que enfim está liberado, e já queria mandar aquele alô aí para quem bateu o cartão hoje, cartão vermelho com bandeirinha vermelha, né? É melhor ainda. O João Batista Vale, 13, diz aqui o João Batista. E a nossa companheira também, a Rosilda, que agora faz parte aí do grupo, né? Lá no WhatsApp, Lula Presidente, o nosso comitê digital, a Rosilda. Boa noite, 13 beijos, 13 abraços. É isso aí, boa noite, 13 beijos e 13 abraços. É isso aí. E 13 boa noites também. A Rosilda mandando fora Bolsonaro, o Estefano Barbosa. Estefano Barbosa, você faltou ontem a prova, né? A prova de matemática aqui ontem. Ontem o Estefano, Jonas, faltou na prova de história também. Então, bota um X ali
Falta para o Stefano Barbosa, né? Brincadeira, Stefano. Mr. Lula em Cambridge. Good news, é isso aí. Boas notícias, né? Boa notícia. O Stefano Barbosa. Stefano, você não pode faltar. Se você faltar 3 vezes, você vai para o castigo lá, atrás da porta, ajoelhado em milho. Tá, o Stefano Barbosa? O Stefano diz aqui também o seguinte: os progressistas precisam fazer frente virtual para peitar as milícias virtuais e até mesmo infiltrar 007 em grupos minions. Tem que montar também um esquema aí. Temos que montar a nossa KGB, né? Vamos ler aí os arquivos da KGB, e vamos aplicar. O que a KGB fazia era muito eficiente à época. Concordo com o que o Stefano falou, hein, Valdo? Interessante mesmo isso aí, importante. Exatamente. É muito forte essa sugestão. O Stefano diz aqui, pelo visto, os servidores públicos farão paralisação forte em fevereiro. Fevereiro não tem carnaval, né? O resto da classe trabalhadora precisa aderir, fora Bozo. Stefano diz ainda que modelo de debate é decrépito, e sem falar que hoje a internet faz a TV parecer jurássica. Concordo absolutamente com Stefano Barbosa. Por aqui também, mais aqui um camarada, o Bartolomeu de Souza. É isso aí, o Bartolomeu mandando aquele alô aí também. Por aqui, o Stefano diz: Lula não foi em 2006 porque temia a manipulação global e foi metralhado, né? O problema está aí. Então, você mede, por um lado, eu não vou porque eu posso ser manipulado. Mas daí, se aquela história, né? Aquela frase surrada, né? Se você correr, o bicho pega, se você parar, o bicho come. Bom, aí você vai escolher. Acredito que é melhor você enfrentar o bicho, né? Vai ter que enfrentar o monstro, enfrentar de frente, não pode ter medo. Se eles manipularem, tem que denunciar ali ao vivo, no ar, ao vivo, ali, a Globo vai manipular. O Lula tem todo o potencial para denunciar ao vivo ali, ir para cima aí do Bonner, se for o apresentador, o Bonner, alguma outra lambisgoia lá também, neoliberal. Normalmente é um casal que faz essa mediação. O Stefano Barbosa também diz ainda que bolsominion consegue ser pior que torcedor de futebol. Ao menos torcedor de futebol dificilmente idolatra cartola ruim do clube. Exato. Aqui também a Deneide chegou agora, a produção chegando com tudo. Boa noite, Valdo e Jonas. E o Stefano ainda diz aqui: tive que me ausentar por motivos de força maior. Ô, Stefano, vamos diminuir essa força aí para não ser tão maior assim. O professor Jonas Carreira dá uma falta aí justificada, né? Você pode justificar a falta aí do Stefano Barbosa, o professor de história Jonas Carreira. Bom, então é isso, né? Vamos com a próxima notícia? Vamos falar agora do destaque internacional e mais um convite aí do ex-presidente, ou para o ex-presidente Lula, né? Mais um convite para o ex-presidente participar de um evento importante. Ele não recusa nenhum tipo de convite, ainda mais quando vem aí da academia, né, das universidades mundiais, e aqui o Lula recebe esse convite muito bacana. Então, a Universidade de Cambridge, da Inglaterra, convida Lula para palestrar na instituição. Então, após o giro na Europa e agendamentos para discursar, por exemplo, no México e Estados Unidos, Lula deve voltar ao velho continente, a convite aí da Câmara da Cambridge Union Society, a associação estudantil aí da Universidade de Cambridge, na Inglaterra.
Então, tivemos aí, já passaram por essa universidade aí, de referência internacional, várias lideranças. Aí, por exemplo, tivemos a presença aí do Winston Churchill, a Margaret Thatcher, essa direitista neoliberal, também o Bill Gates, e recentemente a presença aí do Bernie Sanders, que foi pré-candidato nos Estados Unidos e depois ele jogou a toalha, infelizmente desistiu da candidatura, que poderia ser talvez uma solução muito, mas muito melhor, e empurraram esse Biden aí, que é pior do que o Donald Trump. Então, o Lula vai ser o primeiro da América Latina a falar nessa instituição, portanto, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, isso é ótimo, Jonas Carreira, porque isso aí dá prestígio, além de todo o prestígio para já o futuro candidato, isso aí também abre esse canal para o Lula falar tudo o que está acontecendo no Brasil, levar a sua proposta de candidato, de uma possível candidatura, e também projetar, já falar do que será o seu possível governo. Então, o Jonas Carreira, você que é da academia, né, já foi e agora está provavelmente retornando para fazer um mestrado. Eu queria que você falasse aí sobre esse convite, mais um convite aí que o Lula não pode recusar Jonas Carreira. Valdo, é interessante, né, Valdo? O Lula, ele é simbólico dentro de uma academia. Né? O Lula, ele não é aquele intelectual que escreve a tese. O Lula é a tese em si, né? O Lula representa uma tese. Quantas teses de doutorando, né, de pós-doc, existem só para tentar descrever ou para pesquisar o que foi o fenômeno Lula, não só no Brasil, mas na América Latina. Não existiu um presidente dentro da América Latina que representa o que o Lula representou, né? Saindo da fábrica, saindo do operariado, da classe operária e se transformando no presidente da República. Quando muita gente fala, mas o Lula é um analfabeto, o Lula é um semi-analfabeto e tem honoris causa, essas faculdades, inclusive Cambridge, deu honoris causa para o Lula. Aí os caras falam, Cambridge é de esquerda, só tem comunista. Não, é porque Lula é um fenômeno político dentro da América Latina, representa isso. O Lula, ele não é aquele intelectual que vai escrever a tese, o Lula é a tese em si. Então, quando chamam o Lula para palestrar, é para ele falar como ele subiu para presidente da República e conseguiu tirar o Brasil da miséria, da fome, do mapa da fome da ONU, como que o Lula conseguiu pegar o Brasil e colocar na 8ª economia do mundo, né? Como que um analfabeto, um operário fez isso? É por isso que essas universidades internacionais chamam o Lula para palestrar, né? Chamam o Lula para fazer palestras, dão honoris causa para ele, etc. Né? Me lembro muito do Paulo Freire, que não tinha diploma nenhum em pedagogia, né, em licenciatura, para ser professor, educador, nem nada. E conseguiu honoris causa em pedagogia, como educador, sem ter diploma nenhum. Ele tinha apenas um diploma de direito, o Paulo Freire, e conseguiu ser um símbolo da educação no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive, Cambridge estuda Paulo Freire. Então, é um orgulho nacional para o Brasil. É um orgulho para a nossa soberania termos uma representação como Lula dentro da nossa política e na educação como Paulo Freire. Val. Você está acompanhando por aqui o Notícias do Lula, o noticiário diário, sempre de segunda a quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, com a companhia aí do nosso camarada, companheiro Jonas Carreira de Brasília, o nosso analista, o comentarista político,
e que normalmente aí também representa a capital federal, Brasília. Bom, queria mandar aquele alô, também já agradecer a presença dos nossos ativistas políticos por aqui. Queria aí agradecer também você que está fazendo, você que está participando aí através aí do nosso convite, né? Sempre fazemos questão aqui de divulgar o convite para todos, e então, mais uma vez, fica aí aquele convite para você participar do Grupo Lula Presidente, Comitê Digital, clicando aqui no link na descrição deste vídeo, o link está aqui no rodapé do vídeo, ou se você preferir, também tem a outra opção aqui no chat. Você clica no link e será conduzido, será projetado até o grupo de WhatsApp para você aceitar o convite. Então fica também esse convite aí para que todos participem aqui do grupo de WhatsApp Lula Presidente. Jonas Carreira, então é isso. Amanhã é dia da volta aí do Jornal Mundial. Amanhã, sexta-feira, o dia do sextou, estaremos aí com o Jornal Mundial fazendo aí um resumão, fazendo um apanhado geral do que foi esta semana, uma semana aí com um noticiário bombando ainda. Estaremos trazendo aqui notícias do Brasil, mas também o noticiário internacional, a volta do Jornal Mundial amanhã, a partir das 10 horas da noite. Jonas Carreira, um forte abraço e até amanhã. É isso aí, Valdo. Importantíssimo o Jornal Mundial voltar aí para sexta-feira, né? Inclusive, está quase acontecendo uma guerra aí, já está tendo alguns bombardeiros aí entre Rússia e Ucrânia. Vamos falar isso amanhã, Valdo. Boa noite, Valdo, mais uma vez obrigado. Boa noite a todos e todas aí do chat e até amanhã. Aí o Jonas já deu a letra aqui, inclusive, já adiantando, avisando aí todos que amanhã um dos temas, uma das notícias, né, exatamente vamos tratar dessa situação que está muito crítica, essa situação aí envolvendo o Império, Rússia principalmente, Ucrânia, China, e temos aí a possibilidade de um conflito. Então, o Jonas Carreira é um tema ótimo para esse e outros tantos, né? Teremos também temas aqui do Brasil, teremos outras notícias também, além dessa notícia aí, essa notícia aí pode exatamente gerar um conflito, né? A notícia trazer exatamente a informação de um possível conflito. É isso, meus camaradas, eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui dos nossos canais. Um abraço aí para todo mundo, até amanhã, a partir das 10 horas da noite. Um abraço e até lá.